Fala galera, vamos para mais um episódio do nosso Papo Musical. Lembrando que é um oferecimento da Escola Método Musical. Se você quer aprender a cantar, tocar um instrumento musical, eu vou deixar aqui o nosso link na descrição desse vídeo. É só você entrar em contato com a escola, marca uma visita, vai lá conhecer a estrutura, a metodologia, quem sabe vai sair de lá nosso aluno ou nossa aluna. Hoje tenho dois convidados aqui muito especial. O negócio aqui tá bruto. é os cabras mais brutos do interior. Tô aqui com Pedro Sanches e Thiago, a dupla que já é sucesso no Brasil inteiro. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Muito boa noite, Thiago. Boa noite, Thiago. Boa noite, galera aí do podcast Papo Musical. Que prazer imenso. Prazer é todo meu. Nós até nos conhecemos meio por acaso, né, Thiago? Exatamente. A gente frequenta o mesmo salão de beleza. Olha, que coisa de macio, Deu pra ver que não funciona salão muito, de né? beleza. Tive a sorte de conhecer o Thiago lá e por intermédio do Fabinho, nosso barbeiro em comum, Ei, né? Fabinho Um grande abraço pro Fabinho. A gente proporcionou esse encontro aqui. Eu tô muito feliz, Coisa cara, boa. de você estar aqui hoje, de Que verdade isso. mesmo. De Massa verdade demais. mesmo. Nós também estamos muito contentes de estar aqui participando de um dos primeiros podcasts aqui que você está produzindo. Parabéns pelo trabalho. Vamos bater esse papo aí, vamos prosear. Obrigado. Tem umas 70 perguntas aqui ou mais aqui Chega pra o fazer rei, pra não fica com dó não, vai. Vamos lá. Cara, vamos começar. Da onde vocês vieram? Vocês são daqui do Paraná? Da onde começou aí? Eu sou norueguês, né? Dá pra você até ver pela... nós somos o interior de São Paulo, Limeira. Limeira. É a capital da joia Da hoje, joia. né? Antes era a capital da laranja. Eu e esse cara aqui, nós fizemos muito boteco lá, batemos muita cabeça, cara. E graças a Deus a nossa vida foi tomando um rumo, né? Viemos pro Paraná um pouco tempo depois. E aqui foi onde tudo começou a criar corpo, começou a acontecer de verdade. Isso aí foi ali em meados de 2018, próximo já da pandemia, né? A gente teve um ano de alegria, daqui a pouco a pandemia chegou e cortou o trem. Pois é, na verdade, a hora que a gente começou a trabalhar um pouco mais profissional, porque nessa época de Limeira a gente fazia muito boteco, né, velho? E aí foi o quê? 2, 3 anos fazendo boteco, Foi. mais ou menos. Aí chegou o Marinho Magalhães na nossa vida, que é o nosso empresário hoje, né? Aí quando a gente decidiu fazer um trabalho mais profissional, entrar assim de cara na coisa, a gente começou a trabalhar e tal, pum, entrou a pandemia. Aí não tinha mais o que fazer, porque o lance mudou todo, a estratégia mudou toda, né? A gente, na época da pandemia, tinha, sei lá, 10 mil seguidores no Instagram, né? Nem isso, não sei. Era pouquinho. Era bem pequeno, era uma dupla que tava começando também e tal. E aí a gente resolveu, o que a gente vai fazer? Na pandemia todo mundo tinha que ficar em casa, não pode aglomeração, não pode sair pra rua, não pode fazer bar, não pode fazer balada, não pode fazer nada, não pode fazer festa. Então, expectativa de show zero. Meu, o que a gente tem que melhorar aqui entre nós? O digital tá fraco. Então, mano, vamos começar a fazer vídeo, vamos começar a melhorar o digital da dupla. O Elton, que tá aqui com a gente hoje, que é o nosso assessor, tá com nós desde o começo. A gente começou a trabalhar, eu, ele, o Thiago, o Marinho. A gente saía, cara, a gente morava em Limeira, andava 500 quilômetros pra gravar 3, 4 vídeos e voltava pra Limeira. Era. Vocês não gravavam lá em Limeira, Não, então? porque lá não tinha ninguém. Era só eu e o Thiago, a gente não tinha ninguém. Claro, tem nossos pais lá e tal, mas, meu, a maneira de se gravar, a pegada mesmo do esquema, não rolava, né? Então a gente tinha que vir pra cá, porque aqui a gente tinha várias ideias, abrir a mente, era um lugar diferente. Até porque o network nosso funciona aqui, né? Exato. Aqui no Paraná. Então a gente precisava estar aqui. Entendi. E nesse intermédio aí de vai e volta, chegou uma hora que começou a saturar isso aí, porque a gente tinha muito compromisso, né? Mesmo na pandemia a gente tinha muito Pois compromisso. Porque daí a gente começou a trabalhar a parte visual da dupla. Que daí que foi o seguinte, a gente veio pra cá, aí a gente começou a gravar bastante vídeos para o Instagram. Na época não tinha nem o Reels ainda, era vídeo normal. Normalzinho. Não era Reels. A gente começou a crescer o Instagram e tal, começou a dar uma popularizada, a gente decidiu gravar um projeto, o primeiro projeto nosso aqui em Londrina, chama Garrafas e Cigarros. Que daí a gente
peneirou algumas modas lá, gravamos acho que 15 faixas, foi isso? Nossa, foi faixa demais. Foi cara. umas Modão, 15, 16 faixas. E aí, cara, a gente soltou, mas tipo, a gente soltou sem... vamos soltar pro povo aí, que o povo tem que ter material novo, né, pô? Sim. A dupla tá começando, tem que soltar material pro povo. Se eu não me engano, foi umas 12, né? Foi, por aí. Garrafas de cigarros. Só músicas inéditas. Todas e nessa inéditas. gravação vocês já estavam sendo empresariados. Já, o Marinho É. bolou todo... O Marinho Elton bolou todo o planejamento do projeto. E aí eu e o Thiago ficou por conta do repertório, escolhendo o repertório. Decidimos ali e tal, pô, com o dinheiro curtaço, pandemia, sem show. Tava Todo complicado. mundo com o dinheiro curto, assim, enfim. Um desastre, né? Vamos falar a real. Cada um trabalhava Milagre. da maneira que dava. Pois O é, e Pedro- aí foi um trem simples. O Pedro chamou atenção esses dias. Desculpa cortar você, eu lembrei agora. Você O quê? falou de marmita hoje. Pois é, a gente A gente comeu comeu marmita na gleba, cara. A gente comeu marmita na calçada, porque na época não Verdade, podia nem verdade. entrar. Grande estilo, né, Não cara? podia entrar em restaurante, cara. É. Era a época da pandemia, era muito difícil, não podia entrar em restaurante pra comer. Você poderia pegar a marmita e comer na E sua nós não casa. tinha casa aqui. A gente não tinha casa, a gente pegou a marmita, E comia comemos na rua. na guia, na guia. calçada, pra gravar os vídeos no Lago Gapó, né? O famoso Lago Gapó aqui em Londrina. Aí, assim, a gente teve apoio de uma galera muito bacana aqui em Pois Londrina. é, aí a gente gravou esse primeiro projeto aqui. Graças a Deus, teve umas 2, 3 músicas que começou a querer andar, sabe? Falou, opa, peraí. A abacaxi pegou preço, né? Aí começou a querer andar. Essa música foi a Clone, essa Estou Bonito, que começou a dar um ar... Aí, tipo assim, a galera do meio começou a prestar atenção, que a gente começou junto com Ana Castela, com Lua Pereira, Boa. nesse mesmo Nesse tempo, mesmo cara. Todo mundo começou durante a pandemia e tal, a gente tava nesse bolo todo. Quem nos ajudou bastante nessa época foi o Marco Brasil Filho. Marquinhos, Ah, grande ele Marquinhos. é daqui, Marquinhos, né? ele é daqui. Eu sei que eu vejo... Ele, o pai acompanho dele, artista, nos ajudou ele está sempre por bastante aqui. em divulgação. A gente postava, ele postava, no caso, junto com a gente, porque ele tem bastante seguidor, né? Sim. Na época ele postava junto, cara, o Marquinhos ajudou nós. Aí na época a gente fazia vídeo pros patrocinadores, que nem era patrocinador, cara, a gente chegou a comprar. Eu mandar um abraço pro pessoal da Trots, que é a erva de tereré, que é o nosso patrocinador hoje. Não sei se pode falar aqui, Claro mas que pode. Ué. a gente chegou a comprar pacotinho de erva da Trots Aham. pra fingir que nós era patrocinado na E época, né? colocar no vídeo, Colocar no vídeo. Aí de tanta gente postar vários vídeos assim, o Fernando Jeca da Trots lá, que é o Puta, proprietário, que cara, gente falou assim, boa, ô, bicho, pô, é. não tô entendendo. Tô vendo que vocês não é patrocinado aí. Pera aí, vamos mexer um trem aí, menino. Verdade. Vamos cara. patrocinar vocês, Aí começamos. então. Muito A massa, vontade né? tá boa Aí nesse demais. meio tempo surgiu a Texas Farm também, né, Tiagão? Cara, a Texas Que Farm... foi bem no comecinho, cara. Pô, e ajuda, né, cara? O Juninho, caramba, demais. O Juninho foi um pai pra nós, assim, porque... Olha só que maravilha. Era uma dificuldade, assim, muito grande pra mim e pro Pedro, porque a gente não tava entrando recurso. Ô, eu tinha 2 camisas Né? pra fazer show. Tá que nem eu Não, no era podcast. difícil. E tipo assim, quando a gente veio pro Paraná, que a gente teve uma gestão, a gente começou a entender, né? Porque hoje, querendo ou não, eu e o Pedro, a gente é empresário, a gente tem que estar por dentro de tudo que acontece dentro da nossa empresa. Sim. E aí a gente descobriu que o que a galera ouvia no Spotify, a gente recebia. E nós tínhamos uma graninha retida lá. Olha Eu só. não sabia. Pois é, A gente não sabia de nada Em disso. dólar ainda, Não né? sabia de ECAD, não sabia de nada. De nada. De nada. Pois é, no começo é tudo muito complicado, velho. No começo você não muita tem coisa. instrução e tal. Aí vai chegando pessoas maiores, no caso Sim. o Marinho, que já trabalhou com duplas grandes, já estourou dupla e tal. Cara. O Marinho foi empresário do Pedro Paulo Alex por muitos anos, né? Sim, Então assim, tem cara. todo um caminho, É. tem toda uma estratégia, O um cara planejamento. sabe, né, onde tá. E aí, enfim. pra mim concluir, o Juninho, quando ele chegou, cara, eu e o Pedro, a gente veste Texas Farm porque a gente gosta, a Tinha um gente ama a cabelo marca. Né? do tamanho do mundo. Mas falar pra você, se eu arrancar minha bota agora, a meia que eu tô usando é da Texas, a cueca que eu tô usando é tudo Inteiro Texas Farm. É Texas tudo Farm. Texas Farm. Pois é, na legal, verdade, porque na época ele abraçou a dupla, né? A gente é muito amigo. Além de ser parceiros de negócios, né? No caso, que é um patrocínio
patrocinador com um patrocinado, então é um negócio. Sim. A gente criou uma amizade de frequentar a casa do Juninho. Não, é né? muito massa. Olha, Então, que assim, legal, cara. Hoje estamos aqui com 4, 5 anos usando, 5 anos. Tem uns 5 anos já. 5 anos Cara, e é usando a legal marca. também esses caras, né? Tipo, o Juninho. Pois é. Porque assim, o cara pode, por exemplo, o que ele gasta com você, impulsionar a rede social dele e fazer a propaganda. Pois é, fazer Mas ele tá ali ADS, apostando tal. nas pessoas, né, Na cara? época. E o massa bacana que na demais, época foi né? bem no começo, assim, tipo, Aí, um exemplo, se chega uma Muda marca. a vida do Se cara. chega uma Claro. marca na gente hoje, a gente sabe que é tipo assim, beleza, é uma troca realmente de tipo assim, não, beleza, a marca que é tal. Só que na época, mano, a gente não era ninguém. Hoje você pode olhar como assim, ele tá Não querendo tinha nem surfar a onda agora, tinha né? nem engajamento, as redes sociais. Não tinha nada. Então, não assim, tinha nada. O Juninho ajudou realmente por ajudar mesmo. Por ajudar. E pra Não ele, era nada pra ele de não era troca. Sem interessante. pretensão. Não era interessante pra ele, não, nunca entendeu? foi. Entendi. Mas porque, assim, foi uma amizade, assim, de coisa de simpatia Ele mesmo, gostou sabe? de nós, na verdade, porque nós é cachaceiro igual ele. Aí ele gostou de nós tocamos as modas e o pau pegou. Rapaz, eu lembro aquele dia, a primeira vez que nós chegamos na loja, né, que nós se conhecemos, aí nós nunca tínhamos entrado dentro de uma Dodge Ram, moço. Não- Aí ele tinha comprado uma novinha, cara. Tava lá na porta, a bicha tava até sem placa. Aí ele falou, viu, a loja tem que fechar já, vamos lá pra casa. Lá e deu a chave da Dodge pra nós andar. Cara, um cara sensacional, o Juninho. O Juninho é um cara... legal. Mandar um abraço pra ele aí. Alô, Juninho! Tamo junto, bebê. Beijo, meu irmão. Tamo junto demais. Ei, é resenha aquele bom, cara, hein? bom demais. Ô, cara, vocês voltaram voltando um pouquinho antes aí de formar a dupla e tal. Desde quando vocês estão alinhados com a música? Assim, começaram... A música entrou na vida de vocês, foi antes de se conhecer? Como é que Foi. Cara, eu comecei num negócio muito por acaso. Ele jogava futebol, cara. Eu era Nada a ver. jogador de futebol. Era goleiro também? Não, goleiro não. Eu era lateral esquerdo, tá louco? Tô de boa de goleiro aí. Mãozona de alface. né? Mexer com bola aí, eu deixo pra outra galera aí, beleza? Lepo. Pô. Cara, é o seguinte, eu jogava bola, o sonho do meu pai era que eu fosse jogador de futebol, né? E na época eu passei por algumas bases de alguns times aí do Brasil, enfim. Tenho amigos que hoje são profissionais. Pablo Maia, que tá no São Paulo, jogou comigo na categoria de base em Limeira, enfim. Tipo assim, eu tava mais ou menos encaminhado, sabe? Sim. Mas, cara, não era o que eu gostava. Eu chegava no... que acontece? O meu pai, a minha família sempre ouviu sertanejo. Chegava no vestiário, era pagode. Aí eu já não... Já não dava certo, Já né? não futebol, dava muito certo. E na época eu era muito sistemático com esse lance. Hoje eu sou mais de boa, eu ouço de tudo. Você é epilético, né? Epilético. Cada um, hein, bicho? Eclético, né, cara? Epilético. Aí, eu já não falava a mesma língua que os caras, tal, mas eu jogava até que bem. Só que aí não rolou. Chegou um tempo na minha Jogava idade... até que bem, nem ele confiava no que ele fazia. Jogava bem, mas... Jogava. Hoje em dia, pro jogador virar profissional mesmo, ele tem que ter um diferencial, como em qualquer outra área de... Qualquer outro ramo, o cara tem que ser bom no que ele faz e realmente ser diferente, né, velho? Tem que ter algo diferente pra se destacar e tal. E na época eu acho que eu não tinha, sei lá. No banco ele jogava muito, Nunca atrapalhava fiquei, ninguém. nunca bom de fiquei no banco, banco. Nunca fiquei no banco. Atrapalhava ninguém. Nunca fiquei no banco, mas não era o que eu gostava. Aí, eu falei, meu pai, quero parar, quero estudar, sei lá, fazer alguma coisa aí, mas mexer com bola, Tô fora. tô de boa. Aí, terminei a escola com 17 anos. Não, na época... Não, eu parei com 14, beleza. Aí, ficou um tempo, cara, do meio tempo de 15 para 16 anos ali... Surgiu a ideia de eu tocar violão, velho. Eu aprendi a tocar violão com 2 meses de aula, assim. 15, 16 anos. 15, 16 anos. Aí eu comecei a tocar violão, ia pra escola, levava violão, cantava nas festas juninas da escola. Cara, aí eu comecei a fazer aula de canto e tal. Mas, tipo assim, tudo começou bem... velho. Despretensioso. Cantar no karaokê, tipo, em festa de família, sabe? Esses trem. Aí minha mãe falou, cara, você não é desafinado. Pum, já começou aí, né? Não é desafinado, velho. E não sabia nada, nunca tinha feito uma aula, nunca tinha feito nada, meu. Pô, você não é desafinado. Falei, tá bom. Mas você precisa de uma aula pra ver
Tua mãe tem entendimento de música? Ah, tem nada, mas só que... De ouvido e de tal. ouvido né? e tal, pô, vai numa escola de música. Aí eu fui na escola de música, já aprendia o violão e uma aula mais ou menos básica ali de voz e tal. Voz. Tinha, às vezes, um torneio de voz ali, tipo, aqueles campeonatos de música. Você que tem escola de música, você sabe que todo ano tem uma turma Recital, que... Exato. Aí, cara, eu comecei a gostar desse lance e tal. E na época, meu professor de música, ele fazia uns botecos, tá? Sabe? Um professor de violão. Sim. Falou, cara, o que você acha da gente fazer uns botecos junto? Aí começamos a fazer boteco por aí. Você acha, cara? Ah, Isso, eu ó, com 14 anos. Por isso que gosta. E aí eu era o da primeira Mardita. voz. Só que na época que eu tinha 14, 15 anos ali, por aí, a minha voz não era grave, né? Ela tava começando a virar galinho, igual nós falamos, né? Começando a querer virar galinho. Fica... Eu cantava Henrique e Juliano nas alturas. Aí, bicho, começou a não ir mais, né? Opa, pera aí, ficava rouco muito fácil, cantando alto. Eu falei, então, pera, o meu timbre já é pro grave. Aí comecei a cantar um Fernando Sorocaba da vida e tal. Beleza, aí eu montei uma outra dupla, velho. Separei dele e tal, montei uma dupla com a menina. Era. Lá em Limeira. Eu conheci o Thiago daí, quando eu tinha dupla com essa menina. E nós era bem novinho daí. Entendi. Eu já era rapariga velha da E daí noite, o né? seguinte, Você já tava... Já. eu conheci o Thiagão pedindo pra cantar num show dele de boteco. Porque eu queria pegar o boteco que ele fazia, sabe? Entendi, Você vê, né? O Boteco que Cara- pagava bem, cara. O cara foi pra passar a perna em mim, né? Aprende aí, gurizada. Primeiro vocês têm que... o Thiagão Capaz. tinha também uma outra dupla. Eu tinha outra. Aí na época, cara, a gente foi lá, falou, cara, a gente queria tocando, porque era o botecão que fervia. A gente queria Era tocar bom. pra bastante gente, não interessa Às se era vezes nem é bom. o cachê, né? Nada, Não, né, cara? porque o cachê queria era mostrar o Porque serviço, é o seguinte, ué. cara, o cachê na nossa região na época era igual. Ah, pô, se o bar aqui pagava 250, o outro de lá pagava 200. É, desse jeito. Um bar melhor que tinha que pagava 300 reais. Cantava 10 horas por 200. Opa, nós já chegamos a cantar por 100 reais. 50 cada um. Era, cara. Aí, beleza, eu vi lá a dupla, falou, cara, vou pedir pra participar, né? Eu e a menina, né? Meu pai foi lá. E ajudou. mala, hein? Meu pai O sempre cara chegou junto. numa vanzona lá Meu do pai ano, sempre rapaz. Eu vou junto. falar pra você. A van era do pai da menina que cantava comigo. Aham. Aí a gente montou na van e falou, vamos todo mundo de van, né? Pra chegar e tal. Os caras... Chegamos lá e aí eles já faziam esse boteco, já fazia tempo. Pô, pode Fazia. participar, beleza. A hora que nós cantamos Aquele as boteco, modas, eu acho que eu não contei isso aí pra você. Aquele O quê? boteco ali salvava meu mês, cara. Era mesmo? Ô, louco. E ele querendo Cara, tirar... tomar o Tomar boteco o dele. Juro por Deus. Eu quero mandar um abraço pro Cleitinho, inclusive, cara. O pai do Cleitinho, o falecido Queca, a gente sempre teve amizade com ele, né? Com a família dele, desde pequenininho, conheci o Queca. E aí o Cleitinho montou quando entrou essa onda de pub, né? Sim. Porque pub é coisa de americano, né? O brasileiro, ele é metido, ele quer copiar. Aí começaram a mexer esses trem. Ele abriu um bar, cara, que parecia meio que um pubzinho, sabe? Bem legal lá. E aí o Cleitão, aí eu era o agenda, né? E era o cantor da minha dupla. Eu sempre fiz as correrias, né? Sim. E o Cleitão salvava meu mês, bicho. Na hora que o chicote ia apertando, Cleitão, meu irmão, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar, cara. Me arruma alguma coisa. E o bar dele era bem disputado, tipo quinta, Era. quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, às vezes, Muito de massa. happy hour e tal. Cara, era galera ia loucura. pra- era o- Exato. Era o Então, fervo. o fervo. Aí daí nenhuma das duplas deu certo, nem a dele, nem a minha. Depois, aí a gente cantou lá, tal, a turma gostou, nós pegamos amizade, começamos a se envolver mais, fazer churrasco e tal. Beleza, passou um tempo, cara, eu nunca mais vi ele. E eu comecei a seguir com a minha dupla, mas não deu certo. Tipo, um tempo, um ano assim, eu acho. Foi um ano que você Aí foi. o Thiagão, cara, me ligou. Cara, eu falei, cara, faz muito tempo que eu não falo com esse cara, atendi. E aí, beleza, bom, tal. Você vê, né? Cara, deixa eu falar um negócio pra você. Incomodando, né? Esse é o jeito que ele atendia. Esse cara quer comigo. Que rapaz, que esse cara quer comigo, né, bicho? E eu puto da vida, porque tinha largado a dupla, né? Falei, separado a dupla, agora eu vou seguir sozinho também. Pega um cara pra tocar violão comigo aí. Eu não manjo muito tocar violão. Tem um TDAH, cara, que se eu tocar violão e cantar... Ô, mas ele toca dos dois lados, você acredita? Eu vi no presto vídeo dele atenção, tocando. ao ele contrário, não presta atenção, cara. Aí o Thiagão me ligou e falou, velho, seguinte, eu separei minha dupla e eu tô procurando um parceiro, você não interessa, não? Eu falei, Thiagão, mas você sabe fazer terça? Porque daí eu já cantava grave. Era. O Thiagão falou, rapaz, nunca fiz não, mas vamos tentar aí.
E era final do ano. Nós juntamos 2017 pra 18, o que era? Acho que era. Era, 17 para 18. Eu sempre fui obcecado por segunda voz, cara. Aí eu falei assim, ô Tiagão, Sempre. Vida inteira. Sempre achei Cara, maravilhoso. você quer fazer um som aqui em casa? Vai ter uma festa final do ano aí. Aqui em casa, minha família sempre se reúne, tipo, Natal, Ano Novo. Eu acho que era Ano Novo. Era virada de ano. Virada de ano. Eu falei, ó, 17 para 18. eu tenho um som aqui em casa, nós montamos um som, finge que é uma dupla aqui, nós cantamos umas modas junto, monta um repertório rapidão. Beleza, então, tô indo aí. Cara, cantamos as modas pro povo, foi 3, 4 modas, o povo falou, pode parar, vocês são dupla. Rapaz, Vamos começar a Que legal, trabalhar. cara. Ali entre a família ali. Exato, os a galera, os amigos, amigos ali, amigos, então, a né? turma curtiu e falou, cara, é isso aí. É isso aí, rolou? Rolou. Aí tem aquele vídeo no YouTube, o primeiro vídeo, né? Eu com o bonezinho verde, magro. O Thiagão também, magro. Kimba. Ração curta. era. Rapaz. Pois é, bicho. E assim começou a dupla, cara. Então hoje a dupla começou em 2018, né? 25, aí. tá fazendo 2018. 7 anos aí, mais ou menos. 7 anos de labuta, hein? Só que as coisas começaram a acontecer assim, muito rápido, sabe? Nós podemos dizer, cara, que a gente sofreu nos bares 3 anos, né, Tiagão? Foi 18, 19 e foi até a 20. pandemia. Até a pandemia. Aí na pandemia entrou o Marinho, né? Aí com o Marinho podemos dizer que a gente trabalhou 21 em casa, 22 comecinho em casa, do meio pra frente a gente começou a ver alguma coisa, fazer show e tal. Então assim, podemos dizer que a gente não sofreu nada, né, cara? Não. A nossa carreira mesmo, ela começou ali depois da pandemia, né? Então assim, Foi. a gente teve a escola, que eu acho muito importante. Eu fui para todas as pessoas que eu puder passar isso daí, que tá começando a cantar, que quer pular a fase do processo. Cara, eu acho muito importante a fase do bar, sabe? Ali é a tua escola, irmão. Ali é onde você Pega vai, a malandragem e vai tal. pegar a malandragem da noite, né? E você vai estar preparado para um futuro ali. Você tá em grandes palcos. É muito importante. Eu vejo, claro que eu não vou mencionar nomes assim, mas claramente a gente enxerga no mercado hoje alguns cantores que chegaram despreparados, aí vaza vídeo na internet fazendo feiura em cima do palco. Então, assim, tem que ter aquele preparo. Não adianta você querer pular a fase, isso aí não adianta, cara. Ô, Thiago, do momento que eu conheci, né, você, e tô conhecendo o Pedro agora, eu já percebi, assim, um carisma incrível lá, né, cara? Na barbearia, todo mundo dando risada com vocês. Essa fase vem do bar também, porque daí é o relacionamento com o palco do bar e aquela loucura. Porque o público não tá lá embaixo, né? Tá Cara, pegando. Então, se você observar... Tá na sua cara, né? No caso, no bar, cara, você tá cantando aqui, o cara tá ali. O cara pega o seu boneco e põe na cabeça dele. Então, Pau que tora. Você tem que... Cara, você tem que aprender que, tipo assim, cara, quando você tá ali, um exemplo, mano... Acontece de tudo. Ele pode pedir a música que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. Pode chegar perto de você a hora que ele quiser. Diferente de hoje, né? Sim. Mas o cara que tá no boteco, quem toca em boteco e vai assistir esse vídeo, sabe do que nós estamos falando aqui. Cara, você tá aqui, do nada, o cara fala, tá com a boate azul aí agora. Você vai falar não? Você falar não? Não, vou seguir meu repertório aqui. Tipo, tá. Mano, o cara de boteco não tem repertório. A gente tocava 4, 5 horas. Não, tinha... Às vezes repetia 2, 3 vezes a mesma música e ia embora. E é isso aí. Às vezes, estava morto, mas tava precisando de uma grana, né? Sabe o que acontecia muito? Vou dar 200 a mais se vocês tocar mais Isso uma aqui, hora. isso aqui, ó. 2 horas. Mas você sabe por quê? Quando o cara gosta do que você tá fazendo. Pois é. Tá? Sim. Quando aquilo ali já não tá mais agradando, o cara, você vai juntar seu violão, o cara não vai nem olhar pra você, entendeu? Graças a Deus, hoje não, sempre, né? A gente foi uma dupla que a gente nunca gostou de tocar. Cara, isso aí eu vou falar pra você, velho. Nossa, me tirava do sério. Eu olhava pra cara do Thiago. O Thiago já me conhece. Tocar em almoço, de tipo churrascaria, esses trem. Porque nossa voz era muito forte. Aí a gente levava um sonzinho legal, sabe? Sonzinho com qualidade. Meu pai na época ajudou, comprou, tal. Pá, investiu em nós. Alô, Luizinho, um abraço pro Luizinho aí. Luizinho. Aí, cara, a gente não gostava de tocar baixo.
baixo. Uhum. Tipo, abaixa um pouco. Ou dá um grauzinho a menos. Cara, a gente gostava. Pô, você tá ali na maior vibe, a música boa, um modão, às vezes. Pô, dá um. Ó, cara, dá um tipo grauzinho. assim, você sente que o cara não tá curtindo o seu som. Parece que você tá Eu- incomodando. e eu tinha- Exato. Né, E cara? nós não gostava de tocar de domingo. Tanto é que na época a agenda era o Luizinho e meu pai, ó, não vende churrascaria, pelo amor de Deus. De domingo esquece. Eu tinha um Porque temperamento. domingo é churrascaria. Meu temperamento ele era um porco ardido, sabe? Tiagão uma vez falou no aniversário, cara. Era ardido. Gente, fez o aniversário, essa é a resenha, hein, cara. Beleza, montamos lá o sonzinho, a gente... E o Tiagão, o temperamento dele, eu achei que você ia ele me poupar disso aí. Não. Por isso que eu Aí- já me entreguei, né? Meu temperamento, ele era ardido, cara. O temperamento dele era demais. E aí, cara, começamos. Primeira música, na primeira música. Começamos, e a gente começava nas alturas, 2 caixonas de som, pá, pra travar mesmo. Meu, uma festona de umas 50 pessoas, particular, sim, e tal. Ô, nós tinha 2 caixas da Antera, cara. É, grande, tal. Puta de uma Era. mesa top. A mesa nossa era 12 canal. Né? Era grande. Dois, Mas voz, violão e Tava sanfona. preparado. Era coisa Exato, top, exato. cara. Aí, cara, começamos a fazer lá a primeira música. Lá eu vi que a contratante, né? Acho que a filha do aniversariante, que era aniversário de um senhor lá. Não lembro que cidade que era, bicho. Era uma cidade vizinha nossa lá. Foi no meu pai falar algum bagulho. Quando isso acontecia, eu já sabia que era pra baixar o som. Mas não deu nem tempo do meu pai vir falar. Acabou a música, o Tiagão, ó. Quem quiser que abaixe o som, nós estamos indo embora agora. Beleza? Você acha que ele... A paciência zero. Zero, ele ganhou. Ô, junto. porque não dava, cara. Ô, Aí, você sabe o que aconteceu? Tava uma festa retraída. Depois que ele Ficava. falou isso, a turma Aí virou eu- dos avessos, cara. Acho que o pessoal se sentiu à vontade. né, Exato, cara? pois é, Tipo, né? Aí depois a gente conversou, ó, galera, é o seguinte, não fica retraído, vamos bater palma, vamos cantar junto, não tem problema, vocês estão em casa, nós também estamos se sentindo em casa. entendeu? Essa é a malandragem Pois é, você vai pegando, da né, noite. meu? Isso aí é muito Isso foi importante. pegando com o tempo, né? Sim. Exato. Aí hoje a gente usa isso hoje nos palcos. Pô, você vê, pô, cada palco é um palco, cada cidade é uma cidade. Não importa se é grande, se é pequeno e tal, mas cada público é um público. Exatamente. E aí o Eu lance... Eu lembro que nós foi tocar na casa de um cara lá, eu não vou citar não, porque é antiético, né? O cara falou assim, "Ô, não toca música de fulano de tal, né? Depois ali nos bastidores eu falo quem que é o artista. Era a primeira música que tinha no repertório. Já era a música do cara, velho. Falei, que jeito, Que os caras jeito, estão no toda auge, vez no auge, estreia. cara. Pô, Verdade. pô, tivemos que pular a música, né? Fazer o quê? Então, assim, você tem que ter o jogo de cintura É. pra você ir adequando, porque quando é bar, assim, cada show, você tem que se adequar ao ambiente que você tá, irmão. Não é igual hoje, que a gente tem uma estrutura, a gente tem um show pronto. Na verdade, o pessoal vai lá pra ver você, né, velho? Exatamente. Sim. Diferente, já sabe o teu repertório. E prefeito, quando os caras contratam, eles já sabem eles já sabem o que espera de Pedro Sanches e Thiago. Aham. Agora, na época que você tá no bar, É cara, duro, hein? que você não é ninguém sabe quem que é você não jogou com ninguém. Aí você chega numa festa, e você olha assim, tá aquele clima de velório, você Rapaz, fala, pô, aí que você nós olha vamos uma fazer aqui? galera, você olha pra cara de uns caras e fala, esse cara curte pagode, o que eu tô fazendo aqui, velho? E aí, Cara, eu já vi uma vez no E no bar. final das contas, nem era isso que você tava verdade, pensando, cara. velho. E se você não agir com o seu psicológico, Tem que ser inteligente. você não consegue fazer o show, porque aí você vai tocar desanimado, porque você já tá vendo a galera desanimada, aí é onde você tem que entrar com o jogo de cintura. Falou, pô, velho, tô entendeu? fazendo umas modas novas aqui, mas não tá rolando. Peraí. Você me pede na carta que eu di... Tipo assim, vou emendar no modão só pra ver o que acontece. Aí levanta o bar. Pum! Aí falou, pronto, é aqui que eu tenho que seguir, ué. É. Agora, o cara também tem que ter a visão, tem que ser visionário ali, né? Na hora ali, falou, opa, peraí, ó, tô tocando umas modas aqui antigas, ninguém tá abraçando. Vamos tocar uma moda nova, né? Acabava a música, a galera quieta, aí nós falava, pessoal, pode bater palma que é de graça. Ninguém Nós- paga nada, não. Aí Palma, pô. quebrava aquele gelo, né? A galera ia A galera entrando já ali. Né? chorava de rir. Massa, que época boa. Era Que época gostoso boa. demais. Cara, eu não sei se vocês já ouviram. Eu já ouvi, não foi uma vez só. Quero até pedir a opinião de vocês sobre isso, caso vocês já ouviram falar. Até ouvia dentro de um ditado assim: quem toca em bar não sobe em palco. Tipo, numa narrativa de que se você tem um projeto pra ser grande, pra show, pra chegar onde vocês chegaram, uma ótica meio que o cara não pode começar tocando em boteco.
Cara, Vocês já ouviram falar isso? Já ouvi, mas eu discordo. Eu dessa discordo narrativa, também. total. Eu também, mas... Porque se você for discordo. pegar 90% das duplas do Brasil, todo mundo tocou em bar, mano. Vou dar um exemplo Tocou pra você. muito não tempo, entendi, cara. assim, Você eu já pegar ouvi, um não foi exemplo, uma o vez Vitor só. e Léo. Vitor e Léo, cara, tocou 10 anos em bar. Não, eu vou dar um Marrone, exemplo essa turma que toda. que Tá vai doido. resumir tudo essa questão que a gente levantou pra quem tá em casa assistindo não ficar na dúvida. Sim, Você tem escola de música, certo? correto. Chega eu que nunca toquei um instrumento na vida. Eu falo assim, Thiago, quero aprender a tocar violão. Aí, então tá. Geralmente você ensina os primeiros acordes ali e a pessoa aprende a tocar uma música. É a mesma coisa, cara. Acabei de aprender uma música e já vou tocar aqui na Expo Londrina. Não... Eu não sei executar aquilo direito. Pode ter certeza que vai dar grossop e vai ser feio, vai ser... Então, assim, a mesma coisa é o artista que não passa pelo bar. Ele não tem a malandragem de prender o público, o olhar do público, saber remanejar aquele evento da maneira correta pra galera interagir junto É contigo. muito essencial, entendeu? é uma Entendi. escada, cara. É uma escada. Não é só o bar, né? É o bar. É um pub. É uma boate de 1000 pessoas. É um rodeio pequeno. Uma casamento, festa de né? prefeitura. É um casamento. É uma exposição. É um Rock in Rio. É não sei o quê. É um... Entendeu? Cara, é tudo no seu tempo. Vai preparando. né? Relaxa. Eu ouvi isso. Vai não foi uma vez, trabalhando. eu, tipo, achei... Calma Ah, aí. mas né, que Tá nem- tudo certo. quem fala é. isso daí é porque não entende nada disso aqui. Não sabe. E eu vou falar mais pra você. O cara que entra nisso aqui achando que vai ser mil maravilha, rapaz, se ele souber do que a gente já tem de bagagem, ele desiste amanhã já. Ele fala, eu não quero mais mexer com isso aqui, não. E ó que nós não temos quase nada, né? Nós A não nossa temos quase bagagem é nada. pouca. Se for comparar nós, que somos uma dupla nova, com a bagagem de uma dupla que já tá faz tempo no mercado, que nem os artistas que eu citei. Cara, você quer mais um Zezé de Camargo e Luciano? Ah, Tanto não, que aí aqueles é. caras sofreram. Nos anos 2000? cara, vieram de... E era mais difícil, né, na época. Hoje a gente Claro tem que internet, era, cara. A gente- cara. todo mundo tem isso aqui na mão. A gente grava um vídeo hoje, solta lá e já, pum, viraliza, né? Até porque também pra chegar a subir em palco, vocês têm que ter uma estrutura, né, cara? E tipo assim, Pois se é, essa tem que regra ter. valesse, Claro. o cara que começa do zero, que nem o Leonardo, colhendo tomate lá, como é que ele vai subir num palco sem Pois estrutura, é. cara? Sem passar pelo Eu acho que barzinho? uma frase dessa aí acaba desistindo de sonhos, cara. Isso aí é muito importante, velho. Dificulta bastante. Ô, louco, tem que querer fala muito. isso pra alguém que tá começando, pô, o cara vai falar assim, beleza, pô. De cara ele já vai querer gastar alguns milhões aí Vai. pra ter uma estrutura, pra ter, às vezes, gravar um projeto e tal. Cara, e aí não vai, tipo, às vezes não vira nada, não acontece nada. Aí é uma desilusão. O cara fala, meu, mas não era isso que eu pensava. Porque a música não é um ramo palpável. Isso que é o problema da música. É. Não é igual um prédio, sei lá, uma casa que você vai construir, você tá vendo o reboco, você tá vendo ela crescer, você falou, opa, fiz essa casa, vou vender ela. Talvez, O plantio é diferente, vou né, vender. da música, né? Vou vender ela. Hoje você vende qualquer coisa, cara, um copo tal, que é algo palpável, que você fala assim, eu consigo vender isso. Consigo. A música não, velho. A música é trem, tipo, meio superficial, sabe? É uma escada, né? A música é muito difícil, cara. A música é toda hora você tá lançando um produto novo no mercado, velho. Você não sabe se a galera vai querer ou não. Exatamente. É como se você estivesse lançando uma Coca-Cola a cada 3 meses. É isso aí. Entendeu? É que o mercado hoje ele tá mais agressivo. O consumo da música, ela tá diferente de antigamente. Antigamente, um artista ele lançava uma música, uma música só, e dentro desse 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele trabalhava a mesma música. Pois é, era a música E do essa cara. música vendia o CD inteiro. Vendia, Era a você música era do obrigado cara. a comprar o Era a CD. música do cara. Exatamente. Exato. Hoje não, o mercado tá mais agressivo. Então a gente tem que estar lançando coisa nova toda hora. Ih, é. Toda hora, Isso é toda hora. complicado, velho. E em algum momento, desde quando vocês se conheceram, ficou muito romântico, se conheceram? Não, se juntaram, piorou. Sei lá. Mas desde quando formou a dupla, Ah. teve algum momento que vocês destacaram que foi mais desafiador, assim? Cara, Um ponto específico? teve vários, na Teve verdade. vários, né? Teve toda hora, Tudo tipo parece assim. que vai dar errado. Pô, Ué, vai toda dar errado. hora, cara. Toda toda hora. hora. Chegou uma hora que eu e esse cara olhou um pra cara do outro e falou, velho, e agora, velho? Eu não estudei, você não estudou, mano? O que nós vamos fazer? Já pensaram em desistir, por exemplo? Não, desistir não. Não, desistir não. Isso Mas não. o lance era o seguinte, cara, beleza, ó, Tiagão, a gente precisa ter
um ganho fixo e fazer isso de noite, cara. É que assim, Você tem que trabalhar em algo de dia, eu e você, pra gente ter um negócio fixo, pra não ficar dependendo só de música, sabe? Tipo, o projeto, ele e tal. Mas, graças a Deus, não chegamos a esse ponto, entendeu? o projeto, a gente não tinha um gestor experiente, né? Na época o Pedro era piazão. Eu estudava, cara, na escola ainda, colegial e tal. Então essa parte administrativa era eu e o Luiz que fazia, o Luizinho, pai dele. Luizinho. Hoje é um dos nossos sócios. Então assim, cara, o projeto ele foi tomando uma proporção de tamanho que foi muito natural, não foi nada forçado. Então assim, chegou uma hora que precisava ir para algum lugar. E aí é tanto que algumas festas grandes começou a ligar para nós e a gente não sabia nem cobrar, cara. A gente tava acostumado com um cachê de bar. Vou citar um caso que teve aqui em Bilac, o grande Andy Olavo, nosso amigo. Isso aí é de... Nós tínhamos lançado 3 músicas, né? Quem produziu foi o Flávio Guedes, lá em Campo Grande. E soltamos essas 3 músicas aí. E a música começou a andar aqui na região de Birigui, Araçatuba. A gente tava muito forte ali, nós não sabia. Entendeu? Olha só, cara. Nós não sabíamos. E assim, a gente não tinha estrutura, não tinha nada, irmão. Nós não tinha uma van. Era carro particular nosso que ponhava na estrada. Eu tinha uma picape, uma picapinha estrada. Eu não tinha nada. O Pedrão era piá ainda, mas o pai Tinha nem dele, carteira o pai de dele habilitação. tinha Não, eu tinha 15 anos. uma caminhonete também, uma L200 na época, e a gente ia se virando com nossos equipamentos, sabe? Levava, e os músicos a gente espremia dentro de um carro ali, ou outro, e ia. E aí, quando o Andy ligou, pedindo pra gente ir tocar, foi até engraçado, porque ele cobrou, ele falou assim, a gente quer fazer o orçamento e tal. Do rodeio e tal. Saber de hotel. Eu falei, cara, eu nunca falei essa linguagem. Pera aí, eu tipo assim, eu conversava com o contratante como se eu fosse um... Como fala, boi? Como se fosse um cara da secretário. secretária Isso. ali. Como se fosse secretário, né? Sim, o Fingindo escritório, não é o ser- escritório, é o Exato, escritório. Exatamente. Que coisa. E aí eu desligava é muito bom, e cara. na hora eu entrava em contato com o Luizinho. Luizinho, tô com uma bucha aqui. Uma bucha. Ó, cidade tal, da XKM. Cara, na minha cabeça e na do Luiz, não passava que a gente precisava de um hotel pra gente pousar, pra poder completar o show e voltar. Olha só a loucura. A gente rodava de Limeira até Bilac, dava uns 700 e pouco. Rapaz, num pau só, fazia o show e voltar. Nós não tinha esse discernimento de saber que a gente precisava de um hotel, de alimentação, nós não exigia nada. Então eu Camarim. lembro que na época a gente cobrou, tipo assim, 5 conto. O cara Não deu foi nem risada no 5, telefone. não foi 5, cara. Não, eu não lembro o valor, Foi mas foi só menos, alguma foi coisa menos. desse tipo, né? Que eu calculei o quê? Eu e o Luiz. Calculamos o valor da van e o músico X recebia R$100, o outro recebia 100. Então vamos supor que de músico ali a gente gastava mais, sei lá, mais uns R$500, que não era muita gente. Cara, cachê de R$100 pra um músico, velho. E a gente tava tão contente em entrar num rodeio que a gente nunca tinha feito, que eu nem calculei cachê pra mim e pra esse cara. Falei, velho, vamos lá mostrar, né? A gente precisa mostrar. Pois é, Porque mas na isso cabeça aí é do bom, cara. essa parte é bom, que é a data vitrine, né, que a gente fala. Vamos Mas mostrar. só que naquela época, hoje eu posso falar com toda a propriedade, se a gente cobra 10, 15 conto naquela época, os fechado. caras tinham fechado. Tinha A fechado. prefeitura tava pagando. Então, assim, a questão da bagagem que eu te falo, da gente ter todo esse conhecimento hoje, né, dentro da música. Cara, falar pra você, valeu a pena cada etapa, assim, que a Cada gente momento, enfrentou, sabia? né? Porque foi tudo muito... não foi sofrido, né? Mas foi difícil pra nós. Foi vários desafios. A né? falta do conhecimento, assim. Então, quando a gente deu cara, esse projeto precisa ir pra algum lugar. A gente tem que sair eu e o Luiz e o Pedro, a gente já tinha na nossa cabeça, cara, região de Limeira tá pequeno pra nós já. Por quê? Sabe por quê? Expandir. Começou Se expandir. a ficar o seguinte, a gente começou a querer um valor de cachê e aí a gente viu que não suportava mais. Bar não suportava. Tipo, boteco que a gente fazia, já não queria pagar mais o que a gente pedia, que era na época 600, 700 reais. Hoje em dia é normal aqui em Londrina. Mas, 600, 700? tipo, depende, não sei. E a é gente- normal E ou não? Ah, cara, acho que não.
E a Eu gente... acho que não. Não. E a Eu acho gente... que a maioria dos 90% tá abaixo disso. É o quê? aí. Uns 300 reais? É, 300, 400. Sim. por aí. Então, aí começou a ficar meio inacessível a dupla para os bares. Beleza, vamos fazer boate. Só que a gente não tinha nome pra arrastar gente em boate. O ferro era maior. A gente começou a falar, cara... Boate é nós vamos- portaria? Portaria. A gente fazia Portaria. portaria porque cachê eles não queriam pagar. Meu... Pagava, sei lá, tipo, o nosso custo era 1.000, eles queriam pagar 900. Tipo, um negocinho, sabe? Entendo. Porque daí os músicos já eram um pouco melhores. Não era músico de 100 reais de cachê, era músico de tipo 400, 300 reais de cachê. Já começou a pesar no bolso. Técnico de não sei o quê. Quer dizer, a gente tinha uma gigzinha nossa montada, mas tudo free, sabe? Sim. Mas geralmente tocava direto, fazia umas 3, 4 datas mês ali na região de Limeira, pegava umas botinhas, mas era ferro toda hora. Que é um desafio também, né? Manter Opa, a equipe claro, nessa fase, né? Porque às vezes não claro. tem um volume, os Mas caras não querem tem trabalhar nada. toda noite. Tipo, cara. você não tem volume, você não tem estrutura, você não tem nada, velho. Não Só o tem como bigode. segurar os caras. A gente tinha o quê? Afinação pra cantar, pra postar vídeo no Instagram e só. Mas só que a gente nem sabia mexer em Instagram Cara, também, velho. E pra você ver, é coisa de Deus, cara. Não tem outra explicação. Quando a gente tava sem saída alguma, assim, a gente já não tinha ideia de como funcionava o mercado, como que a gente ia levar aquilo dali pra frente, dali pra diante. Aí surgiu o Marinho na nossa vida. Olha só. E Pois porque é. assim, a gente chegou num ponto que não dependia mais só de nós. Sabe? Tipo, o que tava ao alcance... É, o que a gente sabia fazer, vocês já tava- tínhamos Já feito. tava, já. tipo, no As limite. cartas já tava Tipo todas assim, na velho, mesa. beleza. Um dia a gente tocava. Isso que era mais complicado, velho. Principalmente, galera que tá aí no meio, galera que tá começando, nessa fase que a gente vai estar aqui agora, presta muito bem atenção no que eu vou falar, que é meio importante. Cara, é o seguinte, a fase que a gente tava naquela fase, sabe quando você sai de 500 reais de cachê, vai pra 1.000, 1.000 e pouco de cachê? Tipo, a dupla começou a querer dar uma valorizadinha, mas você tem uma música, mas você não sabe trabalhar a música, você não tem grana pra trabalhar a música, e você não sabe trabalhar o digital, porque na época não era moda trabalhar digital. Sim. Na época era É. moda o quê? Flyers no Instagram. Lambi-lambi. Showtal, exato. Lambi. Exato, era isso, a moda. E a gente não fazia nada. E aí, beleza, mano. O problema disso tudo era que um dia você tava abrindo show, numa festona massa, num peazão, num palco mesmo. Tipo, sei lá, cachê de R$1.000, R$1.500, pra nós tava lindo. E no outro dia você tava tocando no boteco por R$100, R$150. Então, assim, é muito complicado pra quem tá no meio discernir isso. Porque isso atrapalha demais o crescimento, velho. Ah, a gente... Cabeça do cara, falando, meu, o que eu tô fazendo? lembra aquele bar que A gente roubaram meu falava, carro? a gente se perguntava. Caramba. É. A gente se perguntava, cara, direto. A gente- cara, o que nós estamos fazendo, bicho? Será que tem alguma coisa errada? Não sei o quê. Então, assim, essa fase é muito complicada, velho. Lembra do bar que roubaram meu carro, que nós tava tocando na esquina? Lembro. Um dia antes, a gente tinha tocado numa festa topíssima, ali pra frente de Ribeirão Preto, a cidade do menino lá, do Pontal. Pontal, Alô, cara. galera de Pontal. Puta, a gente ama. Miguel Lima e o pai dele. Beijo pra vocês, galera de Pontal, Miguelzinho Lima, cara, pessoal fantástico. Uma festa top, cara. Cachê top, entendeu? Cachê top assim. Tipo, pra época, era muito top, porque a gente era acostumado a fazer cachê de 1.000. Cachê top pra rodar 300 km pra ir, 300 km pra voltar, 600. Mais custo de não sei o quê, custo de equipe e tal. Cachê top, 3 conto. Entendeu? Entendi, entendi. Você entendeu? Às vezes os milão na cidade... Sobrava 300 pra mim pro Thiago, pagava o óleo diesel pra caminhonete que nós ia e pagava os músicos. É assim, Entendi. entendeu? E agora eu perdi o fio da Falou meada. do que Então, roubaram, a né? gente Do carro. tocou lá nessa festa. Ah, sim, num agora eu sábado. quero voltar. Aí domingo a gente voltou pra fazer um boteco. bar. Lá em Limeira. Cara, eu me lembro até hoje. Introdução da próxima música. Esse cara olhou pra mim num desânimo, cara. Eu olhei pra ele e falei, é foda. Viu? Nós. E detalhe, tinha vez que a gente tinha feito, sei lá, 5 shows na semana. Showzinho de boteco na semana.
Cara, Aí eu a me gente lembro com da o cara dedo, dele olhando pra mim. Gente bicho. com o dedo tudo rebentado, sabe? Cara, eu vou falar pra você, velho. Pensa numa fase difícil, porque às vezes, cara, você faz 3 num dia. 2, 3. Porque, meu, o pessoal começa a comentar, pô, a dupla canta bem. Começa a ficar Animar, legal, né, a cara? animar. Mas aí é o seguinte, velho. É uma correria, velho. É uma correria boa, né, velho? É bom. Deve ser bom, velho. cara. Mas daí começa a doer os dedos. Você olha pros última lados. vez. O último show, eu olhava pra cara dele, o dedo dele fudido. Ah, desculpa falar. Mas, o dedo dele tudo zoado, rebentado. E a garganta minha indo pro pau. Eu olhava assim, olhava no relógio, tipo, contrato com contrato. Combinado com o dono do bar era tipo 3, 4 horas, né? Passado meia hora. Meia hora. Já tinha passado Terceira moda. Eu olhava pra ele, cara. Olhava pra galera meia dúzia de mesa assim, velho. Dava vontade de chorar, velho. Né? Aí o que acontece? Eu já tava na fase de adolescente, né, velho? De querer virar homem, assim e tal. E aí eu olhava os amigos meus. Querer virar homem, você tá na dúvida? Não, de virar homem ali. Entendi. De virar homem assim, 18ão, né, pô? Aquela fase legal da vida. Aí eu olhava os amigos meus, cara, todo mundo indo pras festas e não sei o quê. E eu ali, E ó. nós presos no final de semana. E o pior que Cara, é assim, final de semana, né, cara? É tudo Mas bem massa, bem Tudo massa. tem um preço, né? Com certeza. Cheguei a tomar 3 injeção de trem pra voltar minha voz um dia, rapaz. Lembra disso aí ou não? Pedrão tomava. Tiagão né? levou 3 vezes, Antibiótico, cara. inflamou? Sei lá o que A voz era. A dele sumia. garganta minha sumiu. Eu acho que por não ter lembro o que era. experiência de aquecimento, essas coisas, Sim. e esforçava muito, né? Aí acabava a voz dele. Simplesmente acabava. Ele entrava num desespero, ele piazão, porque ele queria fazer o trem acontecer, né? Acabou. Teve um show lá que no meio parou. Acabou. E eu já aí tinha você- feito 2 no dia, assim. Aí depois você corrigiu, fez, sei lá, Fiz fono. teve o Fiz fono, fonoaudióloga, fiz aula de música também e tal. Aí aprendi, né, que não pode ficar gritando no microfone e tal. Que fase. Cara, dessa época aí, dessa fase que vocês passaram aí, vocês trouxeram pra hoje um princípio que vocês usam, uma filosofia que vocês trabalham hoje, que vocês adquiriram nessa fase? Cara, quando eu saio da minha casa, eu posso estar com o problema pessoal que for, assim. Eu tento não transmitir isso aí para não contaminar o ambiente que eu trabalho, né? Com as pessoas que estão perto de mim. E o Pedro também tem essa mesma... A gente tem essa mesma ideologia desde sempre, sabe? Pois é, isso é válido desde os botecos até agora. A gente sabe dos problemas que Pois é. a gente conversa bastante. Além de companheiro de dupla, a gente é irmão, a gente conversa bastante de tudo, né? Sim. Então a gente sabe o problema que o outro tá passando, mas só que, cara, é um negócio assim que chegou na estrada, meu irmão, aquele negócio desaparece. Tem que tirar ele ali, porque, né? Mas assim, é mágico demais o Porque trabalho música é nosso. energia, né, cara? Como é que você sobe em cima de um palco com energia ruim? Vai passar uma energia ruim pro povo lá embaixo. Ó, um Exato. exemplo. Quem pagou pra te ver, vai ver, vai falar, cara, esse cara tá estranho. Um Não era exemplo isso de que um eu baita esperava do dele. artista, o Gustavo Lima. Quando a irmã dele faleceu daquela doença maldita lá, o tal do câncer. Ele tava em Limeira, se eu não me engano, o rodeio de Limeira. Cara, ele recebeu a notícia um pouco antes de subir no palco, ele cumpriu o show dele e depois ele foi ter o luto dele, entendeu? Ele não deixou aquilo ali abalar. Eu sei que é muito difícil, né? Essa parte É uma emocional. Imagino, cara. força muito maior, né, cara? É diferente. Mas a gente, é o nosso trabalho, a gente tem que... A gente sai de duro. casa pra levar alegria, né, pras pessoas. É. Então, o problema que eu tô enfrentando, você não tem nada a ver, cara. Você pagou o ingresso, você quer ver eu cantar, quer ver o Pedro cantar. Então, assim, os problemas pessoais a gente tem que enfiar ele dentro de uma caixinha, guarda lá. Meu irmão, deixa pra lidar com aquilo ali. Na segunda-feira. Exatamente. Já vai acordar tarde. Já passa- acorda na já- só segunda-feira e depois já do resolve meio-dia. tudo. E uma coisa que eu Melhor aprendi, coisa. assim, aí já é uma questão de idade, né? A gente vai pegando uma certa idade, a gente vai aprendendo que aquele problema que eu não consigo lidar, vai deixa o pau torar, meu irmão.
Eu vou ficar esquentando minha cabeça pra quê, velho? Legal. Tem tanto nego morrendo de AVC aí porque fica passando nervoso. Rapaz. E não tá, às vezes não tá nem ao nosso alcance. Eu né, não cara? tô nem Não é aí. você. Pois é. Deixa o Eu pau sou cair a tranquilo. folha. Cara, vamos falar de sucesso agora. Pedro Sanches e Thiago já é um sucesso aí no Brasil inteiro. E como que vocês chegaram assim? Teve um trabalho, meio que assim, a gente já tá conversando, até chegou perto desse tema, Aham. mas foi um trabalho que vocês fizeram, por exemplo, uma música, um show. Teve um start assim que vocês perceberam que você estava no estágio, de repente, aquele trabalho, aquele ponto específico, você viu que começou a decolar? Aquilo ali que Cara, Foi na o motor? verdade foi uma escada, né? foi O escalar. nosso processo foi formiguinha, que a gente fala, foi bem escalado, assim. Começou com uma música, igual o Thiagão comentou lá atrás. Com 15 anos de idade nós gravamos uma música, demos um passo. Depois a gente conheceu o Marinho, gravou uma outra música, demos outro passo. Aí viemos para Londrina, gravamos um projeto pequeno. Desse repertório, 2 músicas se destacou. Sextou Bonito e Clone, demos mais um passo. Aí regravamos a Clone com Jados e Jatos. Cara, a primeira participação nossa, da dupla, sim, primeira participação de artistas grandes, nacionais, foi uma dupla que é referência Muito pra fã gente, também. cara. Tá doido. A gente cantava isso nos botecos muitos e muitos anos, aí logo... Então, tipo assim, foi algo magnífico, foi algo que aconteceu muito rápido. Por isso que a gente é grato por tudo que Demais, aconteceu. tá doido. Porque tudo aconteceu muito rápido e, cara, pum, logo de primeira, pum, Jads e Jadson. Cara, E aí, quando você se dá conta que o seu trabalho ele tá dando certo, é quando você viaja, você sai lá de São Paulo, vem pro Paraná. E aí você começa a viajar. Cara, a gente trafegou em muitas cidades aqui no estado do Paraná, mas várias. E quando a gente lançou essa Clone, que ela pegou o corpo, que foi uma das músicas que começou a colocar a gente num determinado patamar, que a gente já tinha uma identidade musical, a galera já tava começando a conhecer, foi quando a gente chegava nas cidades pra cantar e eles cantavam as nossas músicas já. Ah, isso Então, deve tipo ser assim, muito gratificante. Cantava a Clone, que foi o destaque ali não, da época. não cantava, igual você vê, tipo, em alguns vídeos aí da turma, tipo, aquelas cantadas absurdas, mas você via que a galera já conhecia Tava cantando. ali, tava cantando devagar. Aí a gente foi lá e gravou um outro projeto na Fazenda Texas Farm, que na verdade foi um projeto que a gente acho que menos gastou dinheiro na vida. Aí pra você ver como é que é as coisas. Sabe como que nós gravamos aquilo lá? Com celular, cara. iPhone 13, velho. Caramba, cara. Era, na época, nós não tinha, lógico, né? Era dos outros. Gravamos com o iPhone 13 de um pessoal lá. E a captação foi de microfone. Beleza, um SM58 comum, que a gente tinha lá. Olha só, né, cara? Ao vivo e no não pelo. precisa E tá aí, cheio, né, cara, a estrutura. gente O gravou negócio é começar. Clone, regravamos a Clone, né? No voz e violão, foi voz e violão. Pinto Cabelo de Preto surgiu no voz e violão. E mais 3 regravações lá. Cara, Pinto Cabelo de Preto, a gente tava com um cachê fazendo boteco com uma van, que a gente pagava o KM, com 4 músicos dentro e uma cortina. A gente tinha um cachê de 5 mil reais, 6 mil reais. A gente pulou, sei lá, Não, nós pulou um degrau pulou gigante. um degrau gigante. E aí foi aonde... vou levantar uma outra questão, Sem que agora, investimento. agora chegou nessa parte. O artista que tá começando, ele endoida, porque ele quer um ônibus, sabe? Ele... Cara, gente, ônibus não é vitrine, não. Ônibus é uma ferramenta, a gente precisa daquilo ali. Exato. E a gente precisava carregar o cenário, que nem o Pedro falou, a gente viajava numa van, mas nós carregava uma cortina que nós pendurava atrás, meia dúzia de luz ali, Pois é, tudo é um processo, cara. e a galera e os músicos em cima. Não tinha painel de LED, não Tinha tinha nada, se BIM, não tivesse- tinha nada. 2 par LED, igual tá aqui em cima aqui. Não tinha tapete, não tinha nada. E na hora que o abacaxi começou a pegar preço, Aí. Não, porque daí, o que acontece, cara? A música fez assim, ó. A galera começou a cantar no show. valorizou Começou o a valorizar um pouco. cachezinho. Só que aí o Marinho não podia pedir muito. Porque não tinha nada. Eu levava o quê? Só eu Pois e é, ele. aí ele ligava lá pro contratante assim: Cara, eu fiz. Seguinte, eu queria o show dos meninos aí e tal, beleza? Vocês vão vir de busão?
Cara, é Que impressionante. busão que vocês vão... Pra chegar na cidade, Que busão, né, cara, que no busão dia que do vocês vão evento. vir, não. Tipo assim, Ó, o que contratante. vocês vão trazer, cara? Vocês vão trazer o quê? Pelo menos um painel de LED aí e tal, alguma coisa. O Marinho falava, então, sabe o que acontece? O busão nosso quebrou Nós tá de e van. nós estamos de van porque a logística nossa amanhã em tal lugar. Mentira, que a gente tinha um show só, um exemplo, entendeu? Você acha, cara? Por aí vai. Aí, até que a gente chegou numa conclusão. Trucando no facão. Ué. Nesse meio tempo, a gente chegou numa conclusão que a gente precisa de um ônibus. Começamos a fazer umas contas, tal, beleza. Vai ficar apertado? Vai. Mas nós Mas a precisa. gente precisa. Mas vai ficar apertado. E agora? Ou vai, Ou racha. ou a gente vai ficar aqui. Não, a gente vai. Então você entendeu a necessidade que o projeto vai pedindo? Vai, É uma exato, necessidade. Agora Você a vai gente poder crescendo, precisa né, de um cara? backline assim, você assim, sair daquele assado. patamar e ir pra outro. Cara, Pedro tudo Sanches e Thiago, hoje vocês falaram que começou, né? Pedro Sanches, Thiago e o Luiz. Luiz empalhando. Palhando, Luizinho palhando. Que resenha, hein, cara? Hoje a equipe tem quantas pessoas? Hoje é a Nossa, mesma ainda? Nós roda em 20 pessoas, mais ou menos. Ah, é. 20 pessoas. Ah, total, você total, fala. é. Sim. Fora a galera que trabalha em digital também, tudo mais, tem uma turma que trabalha pra nós também em digital. e Fora tudo isso mais. aí tem mais gente, né? Mas. Que uma, né, uma Escritório. dupla movimenta, né? É uma cara? galera, Uma bicho. Uma galera. galera de gente, hein, bicho? E aí Graças hoje a Deus. gente carrega o nosso cenário. Aí nós começamos com G6, né? com G6, cara, do ano 2000, 2001. Mas puta busãozinho gostoso, sabe? Macio, Uma delícia. cara. Era gostoso. Bancão parece daqueles Monza, sabe? Aqueles bancão gostosos. Bom Bancão mesmo. bom, velho. Tubarão? Exato. Bancão de Belina, quando você andava com o vô, sabe? Aqueles bancão que pulavam assim. Vixe, aí começamos, Legal, cara. cara. Começamos e assim, conforme o projeto vai pedindo, né, alguma coisa, a gente vai dando um jeito aqui. Não, a gente precisa E encaixar isso detalhe, aí. sempre com pouco investimento, sempre com pouca grana, velho. É. Sabendo investir em lugares Fazendo com o que certos. tem, né, cara? Exato, porque Fazendo com o que tem. a gente nunca teve investimento alto, assim, tipo de milhões. Não, a gente tava, acho que acredito, sei lá também. A gente ia dar um passo muito maior, mas com sabedoria, assim, vai rolando, vai dando certo. Vai minando do foi trabalho, indo. né? A gente regravou É, daí, isso. depois dessa Pinto Cabelo de Preto e acústico, né? Ela bateu 7 milhões, sem investimento, tipo, Orgânico. orgânico, assim, você sentia, você pedia pro povo lá no palco, acende a luz, a lanterna, todo mundo, pá, começou a dar gente nos shows e tal. Começa a ver que começa a mudar as coisas, né? A gente gravou ela com o Luan Pereira, pum, aí foi de arrasta mesmo. Deu uma porrada. Aí essa moda hoje tá com 70 milhões no YouTube. Ela Um andou DVD muito, que nós andou gravamos em muito. Maringá faz um ano e meio, acho. Um ano e meio. Aí viemos gravando alguns projetos e tal. De lá pra cá, alguns acústicos. Sempre alguns- alimentando o mercado. Tem Lembra que ir que eu falei no alimentando, começo da nossa conversa? Gravamos Sim. aí algumas músicas. Na época a gente gravou um projeto Só Modão em Apucarana, que a Frio da Madrugada foi uma música que viralizou na nossa voz. Muita gente até hoje posta a Frio da Madrugada com a gente cantando. Essa música é linda. O pessoal né, pensa que é cara? da gente, entendeu? Linda. A gente, não querendo levar mérito de nada, que pelo amor de Deus, a música é um, Tá é um louco? canhão. Mandar até um abraço pro Pinóquio aí, que é o Pinóquio compositor dessa música, e o Rio Negro Rio Negro Solimões. Solimões, Sim, os sim. intérpretes dessa É. obra de arte. E essa música, ela fez muito sucesso lá atrás. né? Tem uma geração que não viu, né? Só que De ela- repente vê agora. Aí veio a galera nova. Então, tipo ela assim. não tocava muito, né? Não. Aham. E aí, quando a gente sentava, eu e o Pedro, a gente sempre foi muito clínico pra repertório. Então, a gente pegava, fazia uma seleção do que a gente gostava, que a gente estava sempre ouvindo, e aí jogava na mesa. E aí, a gente ia arrancando aquilo ali como se fosse uma peça de tabuleiro de xadrez. Ó, essa daqui vai, essa daqui eu acho que é fraca, essa daqui vai, essa daqui vai. Aí, vamos supor, fizemos um reciclado lá, deu 10 mods. E ali a gente selecionava as que a gente... E a Frio da Madrugada era uma música que a gente gostava demais. Mas a gente nunca tinha interpretado ela, não sabia nem como que fazia, Entendeu? porque é uma Entendi. música alta e tal. O bicho ficou. E aí, no meio desse projeto, a gente jogou ela junto.
aí do projeto Só Modão. Sim. Pô, aquele projeto a gente fez como se nós estivéssemos no sofá da nossa casa. Pois é, foi bom. tomando Isso é cachaça. legal, né, Olha, uma coisa Espontâneo, né? espontânea. Foi resenha, hein, cara. Fumando paeiro no meio da... depois eu vou mandar o link Um pra você ver. regaço, Mano. cara. Um Cara, regaço. foi muito gostoso aquele projeto. Pois e é, e essa aí- daí foi uma das músicas que nos favoreceu muito. Né? Viralizou, né? Viralizou. Que legal, Virou, como é que chama agora que a galera fala aí? Galera? Trend, né? Trend, é. Virou Virou trend. trend na época, a galera aí postando junto. Aí vem logo em seguida a Pinto Cabelo de Preto de novo. Foi muito bom. Cara, nós não tocou no assunto ainda. Aham. Diante desse, né, do mercado que você tá falando, que tá muito dinâmico, né? Música em cima de música, o consumo tá exigindo Sim. cada vez mais. Vocês, como que é o desenvolvimento, né, de letras novas, de música nova? Vocês escrevem, vocês têm a equipe que faz isso? Como que é essa parte? Cara, pois é, meio variado. Tipo assim, ó. Esse último projeto mesmo que a gente gravou aqui no Londrina, Brutos do Interior, teve 11 participações aí. Foi 11 músicas inéditas e 11 participações. Cara, nesse álbum aí, nesse repertório, teve 7 músicas que a gente escreveu. 7 músicas foram vocês que Exato. fizeram. Nós e um grupo de composição que é alguns compositores aí que são parceiros nossos, né? Então assim, mas foi o primeiro que a gente arriscou a fazer isso. Eu não sou compositor, assim, tal. Na verdade a gente Mas já... deu certo, deu bem Deu- certo. deu O primeiro projeto, o Garrafas e Cigarros, na época, eu sempre gostei desse lado de compor, mas só que nunca coloquei isso aí, tipo assim, vou levar a sério agora e vamos fazer. Aham. Aí, na época, eu escrevi umas musiquinhas e tal, aí eu fui lá na casa do Pedrão, falei, cara, tô com uma música aqui, nós precisava terminar, velho. Aí ele falou, pra resumir pra você, não acabamos a música que eu tinha escrito e É fizemos assim uma mesmo. outra. É, E mas saiu é assim outra, a mesmo. Garrafas e Cigarros. É Olha, assim cara, mesmo. que legal. Você acha? É assim mesmo. É Garrafa de cigarro inusitado, já é né? nossa, Às é. vezes as inspirações. E aí nós íamos gravar o projeto num sábado, né? Aí chegamos em Londrina, sábado cedo. Marinho foi buscar nós na rodoviária, nós viemos de busão. Ô, era 15 moda. Não, agora é 16. Falta acabar uma. 5:30 da manhã, chegamos de busão. Aí o Marinho falou, meus galos, Meus galos do céu. tô com um refrão Meus galos. forte aqui. Nós precisamos terminar de escrever essa música. Lá vai nós, 6 horas, numa padaria ali na Avenida Maringá. Inclusive demoliram aquela padaria, né? Ah, Demoliram. da esquina. Exato. Eu morava atrás Ai, ali. pecado demolir aquela padaria ali. Tinha uma história bacana nossa ali. Os tiozinhos ficavam jogando xadrez ali, cara. Era lá mesmo. Aí nós chegamos lá e pedimos uns pão na chapa lá, uns café e começamos. E vamos lá pro Bar do Neco, tomar corote, fazer nheco-nheco. Colocamos no papel e vamos lá pro Bar do Neco, tomar corote e fazer nheco-nheco. Olha. Nessa E época foi. a gente não sabia muito a nossa identidade, então a gente gravava de tudo, fala a real pra você. Hoje em dia acho que eu não gravaria essa música. Na verdade, não a gente gravaria. colocou de tudo. A gente colocou romântica, colocou música mais pra cima e colocou aquelas músicas medianas. Eu acho que eu não gravaria hoje essa música aí. Não, claro que não, né? Fazer nheco-nheco Mas assim, e tal, a gente, estranho, eu não a gosto gente, de a falar gente tava isso. numa descoberta da nossa identidade. Sim. E a galera, eu já havia percebido isso na gente. Quando a gente cantava música romântica, todo mundo abraçava. Pois Só que a é, gente precisava cara. testar isso aí no mercado, Sim, sim. né? E aí, depois que lançou esse Garrafas e Cigarros aí... Foi a Clone daí. Clone. A Clone, que é a romântica a conceito, né? Que o pessoal fala música conceito. Foi a que se destacou. E essa música é do Rodolfo Alessi, que é empresário da Ana Castela. Exato, Rodolfo Caramba, Alessi, Léo olha, Targino. Beijo pra tudo- você, tudo Rodolfo. interligado aí. Pois É. Cara, eu vi um vídeo, a gente tava no churrasco, quando ele apresentou essa música pra gente, mostrou um vídeo da Ana em cima do cavalo cantando a música do Lobé. 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 E ele já O tava que você acha dessa menina? Eu falei, Rodolfo, massa, canta bem. Bem massa. lá na casa do gordo que tá Mas com não nós sei, aí. cara. Não conheço de mercado. Sou menino também. Eu era guri, cara. Sim, Tinha 17 anos, 18 Rodolfo anos. é um menino muito massa, Gente cara. boa também, muito o massa. pessoal. Agroplay ali. O Bacana, estão Nossa, construindo gente um boa. escritório Ah, top ali na então, rotatória. Eles ali. merecem demais. Nossa, É uma galera que gigante ali. batalha, né? Cara, de identidade que nós estamos falando, Sim, eu achei muito bacana o tema Brutos do Interior. pois é. Eu achei que, assim, foi uma forma legal que vocês bolaram, porque o sertanejo
é bem concorrido, né, cara? E eu Sim. acho que vocês conseguiram diferenciar, né? Ter uma diferenciação com esse Com o nome. com o nome Brutos do Interior. A ideia Como acho que vocês bolaram isso aí? Foi uma ideia do Marinho. O Marinho chegou na casa do Elton. Acho que o Elton deve estar pra trás aqui ouvindo aqui. Nós faz reunião lá. Praticamente eu vivo na casa do Elton, mais do que na minha. Galera vê aí que eu posto direto que eu tô lá. Aí a gente tava lá um dia à tarde, o Marinho chegou pra conversar, tal, pra fazer um projeto novo. Falou, cara, tive uma ideia. De chamar toda essa turma que canta grave do Brasil aí. Reunir toda essa galera. Falei, cara, você tá ficando louco, pensei. Não, do nada, né? Ele falou assim, em Pois é. janeiro, vamos gravar um projeto? Pois é, Eu falei, bora. cara, Aí. Bora. beleza, vamos. Como? Cara, pensei em chamar todo mundo que canta grave do Brasil aí, porque, tipo, Bruto de alguma coisa. Aí o Elton falou, cara, Bruto... Acho que foi a ideia do nome, foi do Elton até. Que ele falou Brutos do Interior, tipo um negocinho. Falei, cara, acho que combina. Aí fomos destacando alguns nomes. Infelizmente, alguns nomes que a gente queria chamar não tava mais com dupla, que é o Lucas Reis e Tássio, né? Uhum. A gente queria chamar eles, mas eles tinham acabado de separar a dupla e não deu certo. Algumas duplas que ficaram de fora vai ter novidade para um próximo, né? A gente deixou algumas de fora para ter um próximo, Sim. entendeu? E deu muito certo. Todo mundo que a gente chamou, a galera curtiu demais o projeto. Foi bem ousado, assim, né? A gente... Diferente, velho. Eu nunca tinha visto Porque isso. existia uma narrativa, né, no meio bruto que a galera era desunida, né? E eu já não enxergo por esse lado. O meio bruto é o sertanejo grave. O sertanejo grave. Então, assim, Grave. a gente reuniu as duplas do grave, né? Sim. Faltou gente ali que a gente queria ter que nem o Jazz estava de férias, entendeu? Os caras não podiam. Aí tinha que adiar o projeto pra frente pra poder encaixar a participação. Mas, assim, e uma outra pessoa, né? Que o João Carreiro, né? Que com certeza participaria desse projeto, sem nenhuma. Sim. Eu tenho certeza que se o convite chegasse lá pra ele, ele ia vir. Não ia cogitar. Mas enfim, cara, o JJ a gente é muito fã e nesse projeto eles não vieram por conta dentro dessa logística aí, mas no futuro a gente já tem algo pra gente fazer junto também. E então, assim, o time tava completo ali, os 11 artistas, né? Falaram, vamos meter marcha. Foi uma data e um dia muito especial. E Brutos do Interior, essa marca, ela vai só acompanhar esse projeto específico ou vocês vão levar Cara, pra não frente? sei. Eu amei É, certo. É um nome forte, né? Eu Brutos do gostei, Interior. cara. Pois Bom, né? Vamos Uma ver. opinião de... A gente- opinião não, né? Assim, esse projeto foi feedback. lançado, né? E ele ainda tá... A gente tá lançando ele no mercado ainda. Aos poucos, né? Aos poucos. O nome é muito... Cara, eu fiquei apaixonado pelo nome. Assim, o projeto em si, né? Achei muito bacana. Eu não sei... No dia você não tava lá, né? Da gravação. Nós fizemos um palco orgânico. Cara, foi tudo muito perfeito. Olha lá o time aqui, ó. 11 participação. Os caras... Isso aqui foi um presente da Nativa FM aqui de Arapongas. Mandar um abraço pro Jeanzinho. E os caras me mandaram essa capinha e mandaram pro Pedro também. Que legal. Parece um cara. time de futebol, né? Vou falar pra galera aqui. Pedro, Paulo e Alex, Léo e Rafael, Bruno e Barreto, Loubé, Munhoz e Mariano, Anthony e Gabriel, Breno e Matheus, o João Nelore e Texano, Fiduma e Jeca, Mike Lian e os Agroboy. Essa galera toda Literalmente só cara bruto aí. Esse foi aí o time de peso. tá lá. Foi Cara, legal. não sei, talvez role algum evento, né? Não sei. Calma aí, galera. Tem aqui, ó, eu quero saber dos projetos futuros Não também. podemos. E não podemos tem muita... dizer. Tem muita água pra passar debaixo da ponte Pois ainda. Show. Algum show marcante? Acho que agora, cara, foi o show de... teve vários, na verdade. A gente tocou em bastante festa legal, muito rápido na nossa carreira, assim. Aconteceu muito rápido, não demorou tanto. Teve a vez que a gente tocou em Colorado, no Rodeio de Colorado. Foi bom, foi bem legal. Teve a vez que a gente tocou na Barraca Universitária, que é uma festa muito importante. Aí no cenário
sertaneja, a gente tocou aí. Cara, no primeiro ano da Pinto Cabelo de Preto, assim, a gente já tocou. Já fomos pra nela. lá. Massa. Nós e o Loubé. Foi o primeiro contato com o Loubé, assim. Tocamos agora, recente, nós voltamos, né? Porque desde que a gente veio pra cá, a gente nunca mais passou pela região de Limeira. Voltar Aí, pra nossa no cidade dia natal. do meu Legal. aniversário, no dia do meu aniversário, que foi um sábado, né? Foi o nosso sabadão. show que a gente voltou pra nossa cidade e fez um show lá no Rodeio de Limeira. Olha que legal. Pessoal lá do Matheus Calil, lá do pessoal do Ribeirão Rodeio Music, que faz, né, o Rodeio de Limeira. A gente teve o privilégio aí de dar certo essa data, de coincidir, e foi um show muito especial pra nós. Cara, é massa, né? Porque assim, a gente cantando ali no palco, vai passando aquela cena, né, cara? Aquele sofrimento que nós passamos. Pois é. Então, Limeira. eu imagino, cara. E assim, com toda a humildade do mundo, bicho, eu falo pra você, eu acho que a gente merece isso aí, sabe? Tem que pegar o mérito Porque- pra vocês mesmo, Que cara. batalha, Tem na que verdade, pegar. A gente trabalha muito, sabe? A gente é muito honesto com as pessoas que trabalham com a gente tem uma hombridade muito grande com todo mundo. A gente passou por muita fase difícil. E quando a gente subiu no palco de Limeira, que a gente voltou, putz, Pedro Sanches e Thiago. Os caras chegou em Limeira, vamos fazer o pau torar aqui. Cara. Galera vindo, cantando a música sua, aquilo ali é uma cena que eu não esqueço nunca mais na minha vida. E assim, a gente espera fazer os próximos shows aí no futuro, se Deus quiser, voltar pra Limeira ainda mais forte, com um repertório ainda melhor, né? Já tava de busão novo ou não? Já, a gente Já já tava tá com o busão com o novo. busão novo já. É um orgulho, né? Impacto maior ainda. É um orgulho. E foi a primeira viagem depois que a gente pegou esse ônibus. E a gente, com a plotagem nova, tudo, ele vermelhão. Lindo o ônibus, cara. Lindo, Nossa, lindo, eu lindo. fiquei apaixonado também pela... Preto com vermelho, né? O Leandrão, Destaca. ele fez um excelente trabalho pra nós, né? Sempre fez, né? O Leandrão, ele se superou nessa daí. Bacana. Quer falar alguma coisa? Eu queria xingar você. Que pancada, hein? Vocês vão tocar uma música pra nós aqui hoje? Uma não, rapaz, vai tocar várias. Agora, pega lá o violão lá, vamos fazer uma modão aí. Passa esse... Nossa assessora aí, a Luísa. Pode aparecer aqui, Luiz. Vamos lá. Qual que você quer ouvir primeiro? O Pinto Cabelo de Preto, né? Vamos lá. Carro-chefe? Ué. Deixa eu só afinar esse trem aqui, que o ar-condicionado, ele... Faz um videozinho pra nós aí, a hora que os homens... Agora vai. Vamos lá. Baixar esse trem aqui, tá? Até o... Ah, tá. Aqui já. Vai ser pior se eu mentir. Melhor eu já deixar bem claro que no meu presente ainda tem passado. Depois não venha me cobrar. Você já se envolveu sabendo que ainda é dela o meu sentimento. Mas se quiser ficar aqui, deixa eu te pedir, por favor, pinta o cabelo de preto, passa um esmalte vermelho e na hora de me beijar, deixa toda arranhada do meu peito. Faz o que ela fez um dia, enche essa cama vazia. E se não for pedir demais, faz amor igual ela fazia. Eita, bonita demais. Essa música é bonita demais, hein, cara? Pinto cabelo de preto. Essa foi a... Pensa numas mulheres que fica braba tal da loira, hein? Com essa moda. Que fica, rapaz do céu. E o pior é que as nossas mulheres, tudo polaca, bicho. Cara, eu ia perguntar isso. No meio dessa correria toda, vocês são casados? Como é que é? Ah, nós Namorado? É namorado. Eu tô namorando. Tô quase casado, né? Agora tá Mas quase casar é casado. A bom. mulher cara. deve ficar Coloca juízo no Bem cabelo brava da gente. mesmo. Deve ficar bem brava, né? Porque assim, Normal. Isso é daqui do Paraná? É daqui. As- É daqui. Minha esposa é de Baiti. Ibaiti. É.
E a sua é de onde? Foz do Iguaçu? São Miguel do Iguaçu, do lado de São Miguel Foz. do Iguaçu. É perto também, É né? que assim, o homem chega a uma fase da vida que ele não pode ser feliz pra sempre, né? Ele arruma... Tem que, né? Ele arruma uma Vocês mulher... recomendam namorar? Opa. Se tiver a opção de se jogar no mar. No cruzeiro, Brincadeira. Eu fiquei me perguntando, assim, a gente, né, que acompanha lá, né? Aí, hoje vocês falaram até um pouquinho lá embaixo sobre a rotina de vocês, né? Mas, cara, é show, é alimentar a rede social, é isso e aquilo. Não pode parar, né, cara? E assim, o cara que é casado, tem namorada, nesse meio, ela tem que compreender, porque a gente não tem rotina, sabe? Nós não temos uma rotina que nem... Tem gente que acorda segunda-feira e fala, tô indo pro trabalho, dá um beijo na esposa, fala, às 4 horas da tarde eu tô em casa, tomar um café com você, com as crianças. Então, assim, a gente pode sair daqui agora desse podcast e ter um convite agora de surpresa. Ó, fulano tá queimando a carne, precisa fazer um network ali. Vamos partir. Isso aí acontece demais, cara. Que é daí que sai bastante show, assim, não sai? Desses networks, desses exatamente. churrascos. Na verdade é uma Exatamente. loucura a agenda nossa. Que às vezes tem um velho. prefeito lá nesse churrasco, né, cara? Exato. Pois é. E ouve vocês cantando. Às vezes o produtor liga e fala, viu, vamos gravar um trem, tô com uma ideia aqui e tal, mano. Bora. Vamos mais uma? Bora. Vamos fazer a clone? Bora que fazer. começou, que A gente citou ela aí, vamos fazer ela. Clone, escuta essa moda aí. Já deu dessa cidade, tá difícil esquecer. Aonde eu coloco o pé, alguém pergunta de você. Hoje eu resolvi sair e fiquei sabendo que inaugurou um barzinho a 50 km daqui. Vai que em outra cidade eu encontro outra alguém com 1,60 m e também vejo bem, cinturinha fina e o cabelo preto, mesmas qualidades e os mesmos defeitos. Curte sertanejo e tem a pegada, adora churrasco e cerveja gelada. Falando a verdade, eu queria um clone igualzinho, só mude o nome. Falando a verdade, eu queria um clone igualzinho, só mude o nome. Sensacional, cara. Parabéns. Nossa, Obrigado. muito legal, muito legal. Estilo romântico, né? Gravão, muito legal. O que eu gosto, assim, na voz do Pedro, que a dicção é muito boa. Eu acho que o Pedro tem uma boa dicção, sabe? Sim. Porque algumas vozes graves que você ouve por aí, muita gente fala, mas às vezes é um trejeito que o cara tem de cantar que pode atrapalhar um pouco na dicção. Isso é normal, né? Mas Dificulta um pouquinho a compreensão, né? De repente, da Pois é, palavra depende, passa batido algumas palavras que... Depende, né? Mas a dicção dele, né? Por fica ser bem uma voz clara, forte, né, né? cara? Fica bem, É muito, bem... muito legal. Vocês já citaram várias parcerias aqui que vocês têm. Quer organizar tudo, falar das parcerias pro pessoal? Mandar um abraço pra todo mundo aí, pra todos os nossos patrocinadores aí, a Trots, a Texas Farm, a Lhama do da Atacama. Atacama. Tem uma galera aí, né? Galera que gosta de comer uma carne. Rapaz, presta atenção que eu vou falar pra vocês. Fala, toca. A Lhama da Atacama tá vindo com uma variedade aí de produtos, né? Pra churrasco. Exato. Parrilha, aqueles moe que tem doce. Que... molho de churrasco, sais de parrilha, enfim. É uma série de utensílios para churrasco que faz total diferença, né, cara? O pessoal outro tá entrando, sabor pro exato, churrasco. O pessoal É bom. tá entrando agora muito forte e nós estamos aí, uma parceria bem boa com eles. Manda um abraço pessoal aí, ao Adiel e ao Cassiano. Beijo Tamo pra junto. vocês, meus amigos. Tamo Também juntos. tem o pessoal do Zé Butina, né, Tiagão? Rapaz, não podia deixar de falar desse Diego, né? povo. o Zé Diego. Butina? Lá de Franca. Lá de Franca. Pensa Fábrica na galera. de bota, de alguma De coisa botina, assim. né? Butina. Vou até arrancar Ah, a é minha diferente. aqui. Botina Ah lá. de bota. Vou arrancar a minha. Põe na mesa aí pra fazer Aqui, propaganda pro cara. Olha aí, que pancada! Isso aqui, olha. Isso aqui é uma botina. Olha o acabamento disso aqui. Na verdade, essa botina é mais pro dia a dia, né, Tiagão? Você usa uma mais... O que acontece? Tem a botina dia a dia, que eu acho que deve ser... Isso aqui já pisou Essa muito daí? em bosta, viu?
E aí tem a botina um pouco mais refinada, que acho que ele usa pra show, cara. Uns coturnos. Eu uso tal. aquele modelo Chelsea, né, Se que é eu mais pudesse aveludado. usar, e se eu pudesse usar, o meu estilo permitiria, eu usaria. Porque a botina é muito mais confortável que bota, sabe? Eu falo isso, pessoal não acredita, mas é verdade. A bota, ela machuca muito as costas. Diegão agora, Por ela esse último projeto, cara, eu tenho muito calçado, graças a Deus, né? Pois é. Diegão chegou lá em casa lá com 8 par de botina. 8 par de botina. De uma Eu vez falei, só, eu né? falei, Não viu? tem dia na semana pra usar todas as botinas. Eu falei, Diego, eu vou fazer o que com tanto? Ele falou, eu não quero ver meus artistas andando com botina velha. Começar a ficar velha, você dá pra alguém, você vende, você fala o que você quiser, mas você tem que andar com bota nova no pé. Então um abraço pra galera, né? O Zé Botina, Top Diegão, demais. a Maíra, a esposa dele aí, o pai dele que fabrica, né? Pessoal todo aí de Franca e região aí, pessoal do Zé Botina. Beijo pra abraço vocês, pra obrigado vocês. pela parceria. Que maravilha, quanto é importante, né, as parcerias, né, cara? Pois é, demais. muita gente nos ajuda, cara. Que bom, Graças que bom. a Deus. Demais. E aproveitando o gancho Opa, das faltou parcerias- um. Sonotec, pai. Verdade, o Nortão, Aqui, ó. Sonotec, que manda pra nós só da Strindberg. É uma loja de instrumentos, a Sonotec? Pois é, a Sonotec é a importadora oficial do Brasil da Takabine, cara, Strindberg, tudo, sim, cara. já vi falar assim. Um Exatamente. abraço Agora pro você Norton, falou, veio Vanali associando. aí, ó. Alô, Nortão! Tamo junto, Norton. Toda a nossa banda, A nossa linha, né? hoje a linha da Pedro Santiago, dos equipamentos ali de banda, Tem instrumentos, de músicos, é tudo Strindberg, cara. E é tudo de altíssima qualidade. Ele, quando lança um produto, ele já entra em contato com a gente vai lá. Pois e é, massa Já demais. troca esse violão tudo. aqui já é dos novos já, né? Que ele mandou pra nós. Muito bonito. Que maravilha. Eu quero aproveitar esse gancho, também falar da Método Musical. Se você tem vontade, né, para quem tem vontade aqui de Londrina, aprender a cantar, Massa. tocar um instrumento musical, procurar a Método Musical, vou deixar Combinar o link uma aqui. hora da gente ir lá, Pô, cara, dar um rolê lá. Nós poderíamos que marcar, legal, né? que legal, cara. Seria maravilhoso vocês Visitar aparecerem Com lá, fazer certeza, uma vamos visita. ajeitar isso aí. Seria muito bom mesmo. E vocês deixariam um recado, uma mensagem para quem tem vontade, mesmo que não seja para ser profissional, para seguir uma carreira, mas vendo o que a música proporcionou para vocês como pessoa, vocês teriam uma mensagem para deixar para alguém que queira aprender a tocar um instrumento, a cantar, se vale ou se não vale a pena? Cara, eu acho que vale a pena, porque música não é só o lance de carreira, de profissão e tal. Música é alma, cara. Música é energia. Música faz bem. Quem é você sem música? Música tá em parte. Todo mundo ouve música, tá né? em toda parte do mundo, velho. Toda parte, Exatamente. qualquer lugar. Pô, mas eu ouço tal coisa, eu ouço tal coisa, eu ouço tal coisa. Aquele cara ouve tal coisa, tal região do país ouve tal coisa. Então, assim, tá em tudo quanto é lugar. Você que gosta de música, você que quer aprender um instrumento musical, que quer, sei lá, cantar. Meu, você quer mais o lance de cantar. Cantar, se eles, tipo, tem pessoa que se libera, tipo, libera uma energia e tal. Música é muito massa. Às vezes, como eu trabalho em escola, né? Eu tenho a escola de música, às vezes soa meio exagero, né? Mas eu venho trazendo, né, a questão que a música transforma, de fato, a vida da pessoa. Com certeza. Pois é. Transforma, né? Cara, tem que um antes graça e depois, tem. né? Sem sombra de Cara, dúvida. que graça tem. Agora eu vou citar um exemplo aqui, tipo, sei lá, às vezes pra alguém que tá assistindo aí deve ser banal, mas enfim. Que graça tem um exemplo, você viajar, ou sei lá, você dar um rolê de carro, ser uma música. Um silêncio da bexiga, né? Você coloca uma música, pô, você tá com o seu carro ali, um carro que você gosta, um trem que você conquistou. Vou colocar um sonzeira que eu gosto, pá. Exatamente. É contagiante, Tem né, vários bicho? momentos da vida da gente que tem uma música Cê- marcada ali, Você né? pode estar no teu pior Teu dia. relacionamento tem uma música, às vezes, uma música marcada. Pô, larguei dessa mulher aqui, ó. Ou larguei de um cara, você escolhe o que você quer. Pô, larguei dessa pessoa aqui. Pô, essa música aqui tava tocando bem na hora no rádio, marcou pra porra. Assim, sabe? Desculpa falar palavrão aqui, desculpa. Ah, normal, né? Mas assim, Sim. música tá presente em tudo quanto é coisa, cara. Graças a Deus. Que legal, cara, que legal. E, bom, não precisa nem falar o quanto que transformou Nossa, a vida demais. de vocês, né? Ah, sem falar do Se não lado fosse a música, profissional. vocês seriam o quê, assim? Eu sou hoje? apaixonado por música, tipo assim, fora de profissão. Tô nem Fora de- falando que, Isso, nós, que hoje isso. somos artistas, tal, cantor, ganha,
fazendo o que gosta e tal. É mais pelo fato de, cara, na pandemia mesmo, que a gente não cantava direto, a gente trabalhava de outra coisa, trabalhava na firma nossa lá, do meu pai e tal. A gente parava, tomava uma caixinha de cerveja ouvindo música alta. A gente é apaixonado por música. Cantava, né? Eu sou apaixonado por Tião Carreiro Pardinho, por Ronaldo Viola, João Carvalho, Mato Grosso Matias, Zé Rico, Daniel. Enfim, uma galera. Até esqueci de falar muita gente, mas enfim. Música é música, cara. Maravilha. Apaixonado fora de tudo. Pedro Sanches e Thiago, o que esperar da dupla 2025 agora? Já estamos no meio do ano, né? Pois é, muita coisa, né, Tiagão? Rapaz, a gente tá com uma energia, meu irmão, que não tem nem como demonstrar isso aqui em vídeo, mas a gente tá... Tá vindo muita brutalidade aí. Tá, a gente tá com muito foco no nosso trabalho. Perdão, o ar-condicionado vai sumindo com a voz. Sim. A gente tá com muito foco no nosso trabalho, a gente tem muita ideia, cara. A gente acabou de lançar, mal lançamos esse DVD, a gente já tá pensando já no próximo já, né? Então, assim, 2025... promete muita coisa. Tem muita coisa ainda. Só acompanhar. Só acompanhar. Pedro Sanches e Thiago. Pois é, a gente vai lançar esse projeto que a gente gravou agora no começo de 2025, em março, né? Vamos lançar, terminar de lançar ele. Lançou, são 11 faixas, lançou 3. Faltam 8. 8. Faltam 8. Vamos lançar mais 3. Vamos lançar mais 3 e mais 2. Assim, a gente vai soltando por partes. E acredito que do meio do ano pra lá já tá tudo lançado. Qualquer coisa, não posso prometer nada pra ninguém, mas do fim do ano pra próximo ano, assim, a gente... O que a gente faz, porque esse material é muito grande, né, cara? É. A gente fez. Aí as músicas tá uma pancada. Talvez a gente vá aproveitar ele o ano inteiro, não sei. Ou às vezes a gente aproveita ele. Tem material pra isso. Tem bastante. Pô. Tem bastante. Falar do nosso projeto é como se estivesse falando de um filho seu que tá nascendo, sim, né? sim. É difícil escolher um, né? Cara, vocês já pensaram, tem algum legado que vocês queiram deixar? Já pensaram num legado, assim? Se isso já tocou, o que... Claro, com certeza. Pedro Sanches e Thiago não coloca batida em música. A gente não fala a palavra chula. A gente tem uma preocupação muito forte, assim, com essa questão de escolha de repertório. A gente pensa, tipo assim, cara, a gente gosta do que é orgânico, do sertanejo que começou lá atrás, né? Legal. Nós somos uma continuação do Tião Carreiro, que começou... Do Jazz e Jatos, que já é uma safra nova. Enfim. O que a gente quer pro futuro? Daqui a pouco eu e esse cara aí, cada um tá com um filho. Eu quero que meu filho escuta e fale as músicas que meu pai cantava na época. Entendeu? Legal demais. Porque como se fosse um Ronaldo Viola filho hoje falando do pai dele, do Ronaldo Viola. E João Carvalho. E Praiano. Legal. Pô, o primeiro bruto romântico foi o Ronaldo Viola. Sabe cara. por quê? Hoje em dia, nós estamos em 2025. Mas eu e o Pedro até hoje a gente escuta um Zé Rico, Milionário Zé Rico. Pois é, minha namorada. Imortal, né, cara? Escuta Tião Carreiro e A Pardinho. mulher no carro que fica feliz, né? Nossa senhora. Então a gente abraça, né? Você tem 23 anos com idade mental de 70. E assim, as músicas que eu ouço hoje em dia é muito... Eu gosto de... Quando eu tô viajando lá, que eu ponho o pezão no painel do 1113 ali, tô dirigindo. Tô ouvindo um Christian Ralph. Cara, um Zezé, é muito gostoso. Você tá doido, meu irmão. Eu ouço do Iapoca ao Chuí, cara. Tipo poesia, né? É muito massa. Mas o sertanejo é o que há. O legado que a gente quer deixar é de música, coisas boas, música né? boa, Uma música que seja marcante. Música boa. Que nem vamos supor que você casa amanhã, você tá ouvindo uma música nossa que já aconteceu da gente tocar em casamento, pessoal. Músicas lembrar, ter uma entram, memória. Né, na criar história das pessoas. Criar memórias. Pronto, isso aí Exato, música que tem criar história. memória. Muito bom. Música que tem sentido, cara. Não vamos fazer uma música só por fazer, assim, e fazer. Só pra acompanhar um hit. Se tu observar cada fase da tua vida, você lembra de uma música que você escutava na época. Claro. Tô mentindo? Não, Claro. tá nada. É uma música, ela destrava a mente da gente, né? Legal. Memória afetiva que fala. Dupla, tem alguma mensagem? Dá uma mensagem pro pessoal que assistir esse podcast. Galera,
Um abraço pra vocês. Muito obrigado aí, vocês que nos acompanharam até aqui. Acho que vai soltar inteiro ou não? Ou cortes? Vai ter o corte, Vai ter depois esse vai corte, ter né? o podcast inteiro no Entendi. YouTube. Então, beleza. Vamos falar agora pra esse inteiro. Galera que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo carinho, tá? Desculpe por algumas palavras, não sei. Enfim. É isso. Deixar a mensagem que eu quero deixar pro pessoal em qualquer área que você tiver na sua vida, né? Paciência, persistência, fé em Deus. E a mensagem final que é a que eu deixo em todos os shows. Que a fé e a força de vontade, ela te faz chegar na onde você nem imagina. Só ter fé em Deus e acreditar. Beijo pra vocês, tudo de bom. Amém, amém. Valeu, Tiagão. Queridos, eu quero agradecer demais. Acho, cara, esse papo foi incrível aqui com Obrigado. vocês. Agradecer a vinda de vocês, o tempo de Que é vocês. isso, a gente que cara. agradece o convite. Muito obrigado. Desejo, cara, muito que o sucesso triplique e multiplique muito Em nome de Jesus. por pra todos os anos aí da vida de vocês. Valeu. Deus abençoe. Obrigado, Tiagão. E a gente aqui do Papo Musical acredita que todo mundo tem uma história com a música. Com certeza. E hoje vocês puderam compartilhar a de vocês. Valeu. Valeu? Obrigado, Tiagão. Um abração. Papo musical, Deus abençoe a todos, tamo junto. Valeu, Valeu. junto. Valeu.